dentro dessa linha de produção de texto, de interpretação de texto, tanto faz ser uma questão de vestibular, uma questão de concurso ou uma questão de Enem. Já não é a primeira vez que eu estou trazendo uma questão para que eu trabalhe com vocês o conteúdo, para que eu trabalhe com vocês a interpretação e no final eu vou dar uma dica gramatical em cima da estrutura desse texto. Olha na sua tela. Da prova de 2018, que foi a última em relação ao dia de hoje que eu estou gravando, apresentar o seguinte texto. O tradicional ornato para cabelos, a tiara ou diadema, já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno que era o signo de poder entre os poderosos da Pérsia Antiga e povos como os frísios, os bizantinos e os etíopes. A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até por nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra usada pelos persas. Diadema era faixa ou tira de linho fino, colocado na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para diado, atar em volta, segundo Ruais, e no Brasil, a forma de arco ou de laço das tiaras e alguns usos específicos, o nordestino gigolete, faz alusão ao ornato usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Produziram novos sinônimos regionais do objeto. Tirado da revista Língua Portuguesa, de uma prova de 2018, a revista de 2017. Por quê? Porque esse, em termos de gênero, é um texto de natureza informativa. Nada mudou. Eu estou falando de onde veio a palavra tiara, de onde veio a palavra diadema, que hoje são sinônimos e que foi, inclusive, até no final, trouxeram a questão regional. Então, todo texto de base informativa, ele se caracteriza como um texto dissertativo expositivo. Ele não está caracterizando como é uma tiara e como é um diadema. Ele não está contando uma historinha, então não é narrativo nem descritivo. Se não é uma marca de opinião, ele não é argumentativo. Esse é um texto simplesmente expositivo. O Enem perguntou o seguinte, na tela. O texto, ou no texto, relata-se que o nome de um enfeite para cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Essa variação justifica-se, letra A, pelo distanciamento de sentidos mais antigos, pelo registro de fatos históricos ocorridos em uma dada época, pela associação a questões religiosas específicas de uma sociedade, pelo tempo de uso em uma comunidade linguística ou pela utilização do objeto por um grupo social. O nome de um enfeite assumiu diferentes denominações. Qual é a variação? Vem cá. Não é uma questão muito simples. Na verdade, ele mostrou por que uma palavra tem um nome e por que uma palavra tem o outro. Então, quando a gente fala dessas opções, se você voltar ao texto comigo, não sei se você pensou, está falando que já foi uma exclusividade feminina, então quer dizer, hoje não mais. Hoje um homem pode ter um cabelo longo e usar uma tiara, um diadema, um arco, depende da sua região. Segundo, fala que elas são, lá no texto, palavra de bom berço, quer dizer, tem uma origem na nobreza. A tiara era signo de poder na Pérsia Antiga. E a Grécia incorporou pelo latim a palavra que se referia ao que os persas usavam, diadema, que vem da linguagem, está escrito aí entre parênteses, explicando para nós o que é diadema. Vem do grego diado, de diadema, significa atar em volta. Ruais é um dicionário. Atar em volta da cabeça, fazer um diado é usar um diadema. E aí, está dizendo até que no Nordeste, olha na tela, a gente tem gigolete, feminino de gigolô. E só as cafetinas, as donas de bordéis, usavam isso aí. Então a gente tem a denominação antiga, a denominação moderna e nós temos a denominação regional. A variação, olha só, ela está não sendo a letra A, olha a letra A, porque não está distanciando de sentidos. Tanto é que o nome diadema,
ele até colocou que vem do grego, diado. Então isso não é distanciar, isso é aproximar com uma modificação. Outra coisa, dizer que no lugar é chamado de gigolete, não tem a ver, na letra B de bola, com a questão de fatos históricos. Por isso, na tela, não é a letra B. A mudança da palavra não tem a ver com o sentido histórico. E muito menos com questão religiosa. Eles colocaram de combatentes, eles colocaram de pessoas que estavam à frente de combate. Não é nada de uso específico religioso, até porque se tem até uma palavra associada à cafetina, que é dona de bordel, não tem nada a ver com isso. Então, das duas que sobraram, olha na tela, a letra D e a letra E, acertou a questão quem marcou a letra E. Quando se fala que o nome depende do grupo social, se as cafetinas, que são chamadas de gigolete, passaram a usar uma coisa com esse nome, isso foi associado ao grupo que eles estão dizendo. Então, por exemplo, se na Pérsia Antiga chamava de tiara, para denominar um determinado grupo que usava, e se depois, lá na Grécia, usava diadema, por causa do nome grego, depende do grupo social. Isso é uma questão de variação linguística. As palavras vão variando ou ao longo do tempo, ou ao longo do espaço, ou ao longo da pessoa, pela classe que ela tem, pela estrutura social de onde ela vem, pela formação intelectual e assim por diante. Então saiba que uma questão de texto, ela não avalia o seu conhecimento adquirido na escola. Ela adquiria a sua capacidade de inferência, de dedução. Mas eu quero associar para você o seguinte, vai lá na tela comigo. Na frase do texto diz assim: o tradicional ornato para cabelos, a tiara ou diadema, você está vendo que aí nós temos algo que eu destaquei em vermelho. E observem, mais uma vez, que esse termo que está em vermelho, ele é o que a gramática chama de um termo intercalado. O que é inter? Que está entre. O que é um termo intercalado? É esse que está entre vírgulas. Se você pegar numa frase, aquela que você pontuou e colocou uma coisa entre vírgulas, experimente ler tirando aquilo ali. Vamos ler? Vai ficar assim: o tradicional ornato para cabelos já foi uma exclusividade feminina. Então, isso que eu coloquei entre vírgulas quebrou uma sequência. Ele é genericamente chamado de termo intercalado. Ou, num vestibular mais tradicional que você for fazer, ou num concurso público, isso pode vir sim com o nome de termo intercalado, ou com o nome de aposto. Porque o que é o aposto? É um termo de natureza explicativa, como esse aí. Tiara ou diadema explica o que é o ornato para os cabelos. Só não quero que você pense que tudo que vier entre vírgulas vai ser aposto. Aposto é um termo de natureza explicativa ou especificativa. Mais uma coisinha que eu quero ver com vocês. Eu poderia substituir as duas vírgulas por dois travessões. Tanto faz. Se eu abrir com vírgula, eu tenho que fechar com vírgula. Se eu abrir com travessão, eu tenho que fechar com travessão. Ou ainda, vendo na sua tela, se eu abrir com parêntese, eu posso fechar com parêntese. Então, o termo que se chama aposto, se ele estiver intercalado, ele fica entre duas vírgulas, entre dois travessões ou entre dois parênteses. Um outro momento do texto registra o seguinte: diadema era a faixa ou tira de linho fino, colocado na cabeça pelos antigos latinos, vírgula, herança do derivado grego para diado. Isso também é um aposto. Quem era a herança do derivado grego para o diado? É isso chamado diadema. Então, por que isso não está entre vírgulas? Porque depois desse termo, que é um aposto, porque explica quem é diadema, olha lá, tem uma coisa entre vírgulas, atar em volta, segundo Ruais. Isso também, de atar em volta, segundo Ruais, é um aposto do aposto. É uma expressão que explica o que é diado. Diado, segundo o dicionário Ruais, é um atar em volta. Então, isso que está em vermelho
é um aposto que explica o que é diadema. E isso que está em azul é uma expressão de valor apositivo que explica o que é diádono. Então, para não ficar vírgula depois de latinos, vírgula depois de diádono, e ficar uma enumeração, eles usaram duas pontuações. É isso que você tem que fazer para se preocupar em pontuar corretamente. Tanto você que faz redação de concurso público, quanto você que faz redação de Enem, se tem uma coisa que você não pode não saber, é pontuar. Vamos ficar de olho nisso aí. Para te ajudar, se você entrar lá no meu portal, www.ricardoerce.com.br, nós temos um curso chamado Exercitando Português, que você pode adquirir só o tema pontuação. Esse curso foi gravado agora. Nós estamos fazendo a gravação dessa questão que você está vendo hoje. Se você está vendo no dia que eu gravei, você está vendo no final do mês de julho de 2019. E eu gravei agora, semana passada, esse módulo de pontuação que já está no ar. Então, se te interessa a pontuação, vai lá e dá uma olhadinha, é baratinho, dá para você fazer numa boa. Vai lá, www.ricardoerce.com.br.